E aí galera, salve salve, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Old Man Xandits. E dessa vez eu decidi fazer uma parada um pouco diferente. Porque a realidade é a seguinte, eu tenho esse canal há um mês, devo ter uns 6, 7 vídeos aí nos meus uploads. Só que eu já sou colecionador de quadrinho há tipo 30 anos, né? Eu já li muita coisa e... Então tem muita coisa que eu quero falar aqui no canal e a minha cabeça, assim, às vezes é difícil eu decidir o que eu quero falar, o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois. Então eu decidi fazer um esquema de uma série. São programinhas que eu vou fazer, episódios, que eu vou tratar de temas específicos e eu vou falar de vários títulos nesse mesmo episódio. Mas como eu falo pra caramba, eu provavelmente vou dividir esse vídeo em duas partes, beleza? Então vamos lá. O primeiro tema dessa série vai ser Private Eye, no caso, investigador particular, né? Porque tem muito título interessante nessa linha. Agora no Brasil está tendo uma hype grande para títulos diferentes do mainstream de super-herói e DC e Marvel, né? Então eu acho que vale a pena a gente estar por dentro desses títulos que já são publicados no Brasil. E os que não são publicados no Brasil, porque eu vou falar de títulos que não saíram no Brasil, é interessante vocês conhecerem, de repente até para jogar para as editoras aí, que vocês têm contato, que vocês conhecem, para mandar e pedir, ó, vi esse título aqui nesse vídeo, parece bem legal e tal, para os caras também se mexerem, entendeu? O primeiro personagem que eu vou falar nessa série é um personagem que já é conhecido no Brasil há muito tempo. Eu estou falando de Dylan Dog. Esses dois álbuns, a primeira delas é a Mater Morbi e a segunda é a Mater Dolorosa. Saíram aqui na América do Norte por uma editora chamada Epicenter Comics. Eu não conhecia antes de comprar esse material. Mas essas duas histórias aqui, elas são meio que ligadas, né? Porque elas têm o mesmo vilão, vamos colocar assim, entre aspas. E então elas acabam tendo uma conexão entre elas, né? Para você que não sabe, o Dylan Dog ele é originalmente publicado na Itália por uma editora chamada Bonelli. Nos Estados Unidos ela está sendo publicada pela Epicenter Comics, mas no Brasil ela já passou por muita gente. Ele apareceu originalmente pela Record, editora Record, começando pelo número 1 certinho, acompanhando o número da Itália. Só que depois ele foi para Globo, Conrad, Mitos, e quando foi trocando de editora, eles foram misturando os títulos, então eles não estão sendo lançados na ordem aí no Brasil. A última editora que trabalhou com o Dylan Dog no Brasil foi a Lawrence, que trabalhou acho que ano passado, e trouxe apenas dois ou três álbuns, só que não foi pra frente. Pelo que eu entendi, eles tinham feito um contrato por 3 edições, publicaram as 3 edições para testar o mercado. E quando eles viram que dava um retorno, eles tentaram renovar o contrato, não deu certo porque a Mito já tinha voltado, renegociado o contrato anterior deles lá. E essa história do Mater Morbi é uma história extremamente controversa, porque os vilões normalmente do Dylan Dog são criaturas meio bizarras, morto-vivo, monstros, né? Ele é um investigador que trabalha com o oculto, né? Vamos dizer assim. Só que nessa, a vilã é essa Mater Morbi, e a Mater Morbi, ela é uma entidade, ela não é necessariamente um vilão que ele possa enfrentar. Mas você a princípio pode comparar ela um pouco com a morte, mas ela não é a morte. Ela é uma criatura diferente. Eu não vou falar mais para não dar spoilers, então para vocês acompanharem. O roteiro é de um autor chamado Riccione. E essa história do Mater Morbi, ela tem fundo biográfico, autobiográfico. Então ela é como se ela viesse da alma do cara, sabe? Foi alguma coisa que ele passou e ele vivenciou essas coisas da história. É um título muito forte, não é uma historinha simples de investigação. Os artistas da primeira edição é o Carnevale, que eu achei um artista muito bom, preto e branco. Ele tem uns contrastes muito fortes e as formas dele são muito bem definidas. Eu achei muito boa a arte. E já da segunda edição, do Mater Dolorosa, o autor é esse Cavenago. Como ele é todo colorido, o estilo muda um pouco. O artista é melhor, eu prefiro o da primeira revista, mas esse segundo também é muito bom. Em segundo lugar, a gente vai falar desse aqui, Jon Lord. Jon Lord é um álbum que é originalmente europeu, que saiu aqui nos Estados Unidos pela Humanoids, né? Que é a mesma editora aqui e na Europa, né? Aqui, a Humanoids aqui é um braço da editora Humanoids Associée lá da Europa.
E eles têm essa série que eles produziram aqui, na verdade saíram em 3 álbuns, e aqui nos Estados Unidos eles compilaram os 3 nesse álbum único aqui. Esse material aqui é escrito pelo autor chamado Denis Pierre Philippe e desenhados pelo Patrick Lomont. Os dois são autores muito conhecidos na Europa, mas aqui nos Estados Unidos eles não têm muito material publicado não. E sobre a história do Jon Lord? O Jon Lord mesmo, que é o principal da história, ele é um cara que voltou da Primeira Guerra Mundial, acabou de voltar, né, eu diria na década de 20, né, 1920, e ele é recrutado por uma agência de investigadores particulares, né? Ele é chamada de Unlimited Private Investigator. O primeiro caso que ele tem que resolver já é sinistro, porque o chefe da agência é encontrado morto, destruído. E eles começam a achar que é um bicho que matou o cara, e depois acham que é alguma criatura, tipo um lobisomem. A história vai desenrolando por aí, e você fica sem saber se é realmente tratando de alguma criatura desse gênero, né? Ou se é alguém que está realmente realizando os assassinatos. E a história se desenrola de uma maneira muito complexa, muito bem engrenada. Esse material, eu não acredito que ele tenha sido publicado no Brasil. Eu, pelo menos, pesquisei e não consegui achar. Mas fica a dica aí pra galera que tiver interesse. O terceiro livro dessa nossa lista é esse aqui, Mystery Society. Saiu pela IDW Editora, que é uma editora americana aqui. É uma história que é fechada, é uma história que foi reunida, uma minissérie que saiu, que foi reunida nesse trade, que é bem legal. Essa história aqui já é um pouco mais viajada, porque os caras, eles lidam com investigação sobre mistério e coisas do oculto, né? Mas é mais despojado. O grande lance dessa história é que ela é desenhada pela Fiona Staples, que você deve conhecer como a artista do Saga, que é uma minissérie que está fazendo muito sucesso hoje em dia. E é escrita pelo Steve Niles. O Steve Niles é um autor que trabalha bastante com horror. Ele gosta dessas coisas de oculto e mistério, e morto-vivo também. Ele escreveu histórias como Bad Planet, 28 Dias Depois, que é uma série em quadrinhos baseada no filme, né, homônimo. Sobre a história do Mystery Society, a história basicamente é sobre um casal, Nick Mystery e Anastasia Collins, que são um casal super rico, mas que eles estão abrindo uma agência para investigar essas coisas do oculto, obscuras assim, né? E aí eles estão montando essa agência e estão recrutando. Esse primeiro volume é basicamente eles recrutando o time e investigando o primeiro caso deles, né? Esse primeiro time conta com a Secret School, que é uma garota, que é um ghoul, é uma morta-viva. As gêmeas da Área 51, que são 2 meninas que ele resgata da Área 51 mesmo. E um robô que tem o cérebro do Júlio Verne dentro dele. E essa primeira história, eles estão buscando o crânio desaparecido de Edgar Allan Poe. Então você vê que por aí o cara gosta dessas coisas mais sinistras, de terror e tudo mais e tal. É bem divertida a história. A arte da Fiona Staples aqui, ela tá ainda, ela não tá tão apurada ainda como ela tá no Saga, mas ainda é muito boa. Ela tem uns shots muito interessantes, a colorização dela na história inteira ela é bem pastéis assim, então elas não tem nenhuma cor gritante e eu acho que ajuda o clima da revista. Então é isso, galera, esse aqui é a primeira parte desse meu primeiro episódio, né? E eu espero que vocês tenham curtido esses 3 títulos aí. E vocês terem interesse, eu vou deixar os nomes desses títulos na descrição do vídeo. Então, como sempre, assina aí embaixo o canal, aperta sininho. Vocês sabem aí qual é o esquema, eu não vou ficar repetindo toda hora não, já tô de saco cheio de repetir isso. E comenta aí também, comenta aí o que vocês acharam, o que vocês querem que eu fale, se vocês têm outro título para sugerir dentro desse tema, né, que eu posso pesquisar também, se me interessa. Lógico que eu tenho interesse que vocês falem de outros títulos, que eu vou correr atrás também, porque eu quero conhecer. Valeu por mais esse vídeo aí. Old Man Shandits out!